Eu descobri que minha namorada de 25 anos me traiu com meu filho de 20 anos e quero cortar relações com ambos, mas eles estão implorando para que eu perdoe os dois. Eu era um jovem pai. Eu e minha falecida esposa tivemos nosso filho antes mesmo de completarmos 17 anos. Infelizmente, ela faleceu repentinamente aos 22 anos, pouco depois de nos casarmos, e desde então sou um pai solteiro. Foi difícil, mas acho que até esse incidente fiz o meu melhor. Não tive tempo para relacionamentos até conhecer Jana, me dediquei a ser pai e a focar no meu negócio. Não estou dizendo que fui um monge, apenas não tive nada sério. Nunca alguém sério o suficiente para apresentar ao meu filho. Mas há quase 3 anos, eu com meus 37 anos, conheci Jana, de 25 anos. Não esperava, mas logo me apaixonei perdidamente. Os primeiros 6 meses foram mais casuais, mas quando percebemos que nos amávamos, oficializamos o relacionamento. Eu até planejava pedir ela em casamento no próximo mês, no seu aniversário de 26 anos. Eu ia até pedir para meu filho ser meu padrinho. Não os apresentei no início, pois não tinha certeza de como ele reagiria, então esperamos um pouco. Mas depois que se conheceram no ano passado, saímos juntos e estava tudo bem. Claro, este ano eles não se viram muito, devido ao confinamento e ele estar na universidade, mas não pensei muito nisso. Não pude vê-la muito no último mês por causa do confinamento. No entanto, notei que nas últimas semanas ela estava um pouco quieta e mal-humorada. Perguntei e ela disse que estava sobrecarregada. Da mesma forma, notei meu filho um pouco retraído, mas assumi que estava ocupado com a universidade. Quando finalmente a vi neste fim de semana, percebi algo estranho e a confrontei. Ela desabou e admitiu que me traiu. Assim, do nada. Fiquei chocado. Então tentei arrancar a verdade dela e ela admitiu que foi com meu filho. Antes do confinamento começar em novembro, ela saiu com as amigas e encontrou meu filho no bar. Beberam demais, dividiram um táxi e acabaram se envolvendo. Basicamente expulsei de casa naquele momento, dizendo que nunca mais queria vê-la. Ela implorou, fez cena e tudo. Então chamei meu filho e o confrontei. Ele admitiu que é verdade, que foi um grande erro e está implorando pelo meu perdão. Disse a ele que precisava ficar em outra casa e que não queria mais olhar para ele. Ele está na casa da minha mãe. Não contei a ela o que ele fez, mas ela sabe que é sério, visto nossa proximidade. Ela tem me ligado, mandado e-mails, mensagens de texto implorando por outra chance, assim como meu filho. Juntei as coisas dela que estavam aqui e deixei no jardim dela em um saco de lixo. Até joguei fora os presentes de Natal que tinha comprado para ela aproveitar mais cedo. Estou completamente arrasado. Eles eram as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Queria me casar com ela, talvez ter filhos, passar minha vida com ela. Da mesma forma, ele era mais do que meu filho, era meu melhor amigo. Sacrifiquei tanto por ele, para lhe dar uma vida incrível. E ambos me traíram da pior maneira. Não acho que vou perdoá-los. Eles que fiquem juntos, por mim tudo bem. Estou muito magoado. Edição, e esqueci de mencionar, marquei uma consulta na clínica de DSTS. Se não posso confiar nela para não me trair uma vez, quem sabe quantas vezes ela fez isso? Há mais algo a fazer aqui, Reddit? Ou o melhor é cortar relações e seguir em frente? Edição para quem diz da próxima vez, não haverá próxima vez. Desisti de mulheres, amor, relacionamentos, tudo. Edição adicional, como sinto falta da minha esposa hoje. Ela deveria ter sido a única mulher para mim. Nunca mais haverá alguém como ela. A atualização. Eu não estava planejando originalmente fazer uma atualização devido a tantos comentários e textos abusivos recebidos da última vez, mas por outro lado, recebi tanto apoio que pensei em atualizar aqueles que têm sido solidários. Então, basicamente me encontrei com Jana, a minha ex. Pedi a ela a verdade, o que aconteceu e se havia algo mais acontecendo anteriormente. Ela estava realmente apaixonada dizendo não, era literalmente um caso de ela ter bebido com as amigas e meu filho estava no bar e eles beberam juntos. Quando dividiram um táxi, ele admitiu que gostava dela, fez uma investida e foi isso. Ela disse coisas como que nunca faria isso normalmente, mas por não ter me visto por um tempo e ele lembrar tanto de mim naquela noite, simplesmente aconteceu. Eu disse a ela para parar de culpar a bebida ou qualquer outra pessoa e que ela precisa assumir a responsabilidade, ninguém mais. Também fui honesto com ela, que ela foi a primeira pessoa que deixei entrar, amei desde que minha ex-esposa morreu e estive mais feliz com ela nos últimos 3 anos do que estive nos anos anteriores.
Eu disse a ela que ia até pedir a ela em casamento. Ela desabou, me dizendo novamente o quanto está arrependida e me pedindo outra chance e que nunca se perdoará. Eu disse a ela que precisa se perdoar um dia para poder aprender com isso, mas que entre nós acabou. Estou bloqueando o número dela, e-mail e não quero mais nenhum contato e fui embora. Me sinto muito melhor por ter me encontrado com ela, tão devastado quanto estou, sinto que isso é um pouco de encerramento. Simplesmente para ver que eu não a odeio realmente, mas na verdade tenho pena dela, por não conseguir controlar o álcool ou manter o controle. Custou a ela um relacionamento com alguém que se importa e provavelmente afetará seus relacionamentos nos próximos anos. Não que eu ache que ela seja menos responsável ou mereça o resultado. Isso também me ajudou a ver realmente o quão imatura ela é. Antes disso, eu estava felizmente ignorante porque estava feliz. Agora, isso me fez realmente consciente disso. Nunca mais. Agora meu filho. Percebo que outro dia, quando fiz minha postagem, eu estava muito irritado e a maneira como estava digitando parecia que eu ia deserdá-lo. Mas deixe-me enfatizar que ele é meu filho, meu sangue e amo muito. Ele também é filho da minha esposa e eu nunca poderia simplesmente me livrar dele por ela. Mas ele me decepcionou e realmente me machucou massivamente e perdi não apenas todo o respeito, mas a confiança nele. Então também me encontrei com ele e ouvi seu lado da história. Era em grande parte o mesmo que o dela, mas a diferença era que ele disse que ela estava sendo muito flertadora com ele e ela disse que ele realmente a lembrava de mim e foi quando ele disse que tinha uma paixão e fez sua investida. Eu disse a ele o que escrevi acima, que o amo, mas não tenho respeito ou posso confiar mais nele. Também contei a ele sobre meus planos, que ia pedir a ela em casamento e até tê-lo como meu padrinho. Ele ficou arrasado, apenas realmente silencioso e começou a chorar. Eu disse a ele que precisamos não ter contato por um tempo, ele precisa arrumar um emprego e não trabalhar comigo nos finais de semana como faz no momento e precisamos conversar com meus pais para ver se ele pode ficar com eles por um tempo. Mas para fazer isso, quero que ele seja adulto e conte a eles o motivo cara a cara e lide com isso como um adulto. Então o levei até lá e o fiz contar a eles. Eles ficaram devastados. Não apenas chateados, mas o olhar nos olhos da minha mãe, nunca vou superar isso. Ela disse a ele o quanto estava decepcionada com ele e que nunca pensou que ele faria algo assim. Pedi a ela se ele pode ficar lá por tempo indeterminado, mas não de graça. Ele tem que pagar o próprio caminho, pensão adequada, contribuir com as contas, comprar sua própria comida. Ela concordou por respeito a mim. Também sentei com ele e mostrei que havia transferido uma grande quantia de dinheiro e expliquei que era o dinheiro que estava economizando para o anel de noivado de Jana, mas já que o que aconteceu, quero que ele tenha isso como um lembrete e use para pagar o aluguel dos avós se não mais. Ele ficou absolutamente surpreso com isso, tentando me devolver. Eu disse a ele que se fizesse isso, definitivamente teríamos terminado. Concordamos em não ter contato pelo menos até o Natal e então todos nós, eu, ele, meus pais, poderíamos passar o Natal juntos. Tenho refletido bastante nos últimos dias. Principalmente sobre mim e por que me envolvi com Jana em primeiro lugar. Fiquei extremamente lisonjeado quando ela me convidou para sair, mesmo que eu normalmente não considerasse ninguém tão jovem. Mas em retrospecto, ela tinha a mesma idade da minha esposa quando ela morreu, a mesma etnia, a mestiça, e até fazia o mesmo tipo de trabalho. Então acho que fui em frente porque ela era como minha falecida esposa. O que honestamente, me deixa muito triste. Sei que não posso culpar ninguém além de mim mesmo por isso. Mas isso também me faz perceber que ela, a Jana, foi apenas meu segundo relacionamento sério na vida. Imagine isso, um cara de 37 anos tendo tão poucos relacionamentos que uma garota 5 anos mais velha que meu filho é uma grande parte da minha experiência de relacionamento. Isso também me faz sentir muita falta da minha esposa, massivamente. Tenho passado um tempo só comigo nos últimos dias, assistindo a uma maratona de Alan Partridge. Era a coisa favorita de assistir com minha esposa, ajuda-me a me sentir perto dela quando estou triste. Editado para adicionar que estou vendo se consigo entrar em contato com meu antigo terapeuta que estava vendo depois que minha esposa morreu e marcar uma consulta com ele. Talvez veja se ele pode atender meu filho também. Edição: algumas pessoas apontaram que talvez não possamos ver o mesmo terapeuta devido a um conflito de interesses. Não pensei nisso, então talvez eu peça uma recomendação dele para outra pessoa adequada. Obrigado. Definitivamente preciso trabalhar em mim mesmo antes de namorar novamente. Acho que tenho muitos problemas para ser um bom parceiro no momento. E se quando fizer, não vou namorar ninguém da idade dela novamente. Acho que vou adotar uma política estritamente dos anos 80 de só sair com pessoas nascidas nos anos 80 e definitivamente ninguém nascido após 1989.
Um cliente reclamou 3 vezes sobre comida fria, depois deu gorjeta aos chefes de cozinha e reclamou de mim. Este casal, um homem e uma mulher, entrou esta noite, numa tranquila noite de domingo. Tudo corria bem e a mulher brincava comigo, enquanto seu acompanhante, o padrasto, avô, não tenho certeza das idades, era geralmente tranquilo. A princípio. O primeiro problema foi quando a comida da mulher chegou. O homem disse que as batatas fritas dela estavam frias. Eu disse que isso não era bom, e propus refazer o prato de salmão e legumes dela para que pudesse comer enquanto preparávamos uma nova porção de batatas fritas. Esse foi meu primeiro erro, em não perceber que ele queria batatas fritas novas além das frias, para que tivessem 2 porções de batatas fritas. Levei o pedido de volta à cozinha e pedi para prepararem novas batatas fritas enquanto remontávamos o prato. Felizmente, já havia batatas fritas prontas, então arrumaram tudo e eu levei de volta. Tudo isso em, literalmente, 2 minutos. Pedi para ela verificar se estavam frescas, e ela agradeceu dizendo que sim. Mas então o homem disse que seu arroz e quinoa estavam frios. Eu disse que isso não era aceitável e propus fazer um novo lote, avisando meu gerente e os chefes sobre a comida fria. O homem, então, ficou agressivo sem motivo e disse, e não estou inventando isso. Eu não entendi o que ele quis dizer, então apenas pedi desculpas e fui buscar um novo arroz. Deixei o prato dele e fui buscar um acompanhamento extra de arroz e quinoa, para que ele não precisasse parar de comer. Levei os novos pratos frescos. Ele, então, disse, isso está ridículo e eu nem quero que você faça nada porque estamos indo e voltando com a comida, mas meu salmão está seco enquanto dela, a mulher com quem ele estava, está úmido. Ele estava visivelmente irritado, e eu não sabia o que mais fazer além de chamar um gerente. Aliás, eu já havia avisado um dos gerentes para verificar a situação depois do arroz frio. Eu pedi desculpas, e ele disse que queria apenas que eu visse o que ele estava vendo, e estava seco, certo? O tom dele foi ficando cada vez mais irritado desde o incidente com as batatas fritas, e eu percebi que ele não ficaria satisfeito com nada do que eu fizesse. Eu disse, infelizmente, que não sabia, já que não preparava a comida, então pedi novamente ao chefe e ao meu gerente, novamente. Ele disse que não estava dizendo que eu fiz a comida, e que eu não precisava concordar com ele. Ele apenas insistiu que estava seco e que eu deveria poder ver isso. Para mim, o salmão parecia normal. Como nosso salmão sempre é ótimo, então não sei, mas obviamente levei a palavra dele a sério e avisei meu gerente novamente. Ele não foi à mesa, quando perguntei o que o homem disse a ele, ele disse que apenas passou pela mesa e o homem estava comendo sua comida normalmente, então eles não conversaram. Então, avisei o segundo gerente e pedi para ele verificar a mesa. Ele passou pela mesa. Não falou com eles. Apenas olhou para ver se o homem estava comendo e depois me disse que isentou a conta deles. Perguntei o que o homem disse a ele e ele respondeu que nada, eles não conversaram. Jesus Cristo! Nenhum dos gerentes queria falar com essa mesa. A quarta vez que fui à mesa depois que eles receberam as refeições foi quando tudo realmente saiu dos trilhos. Perguntei como estava tudo, e o homem imediatamente começou a me repreender, perguntando como eu achava que estava indo e eu já te disse como estava indo, enquanto ainda comia. Ele estava muito agressivo naquele momento e minhas outras mesas começaram a olhar, então eu disse que estava apenas verificando, e ele disse, você está verificando agora que estamos quase terminando? Isso vai adiantar o quê? Você não fez nada e ninguém neste restaurante veio ajudar a resolver. Eu disse que realmente avisei meus gerentes e pedi para eles falarem com ele. Lamento que eles não tenham vindo e disse que iria buscá-los novamente. Naquele momento ele estava certo, era ridículo eu ter que pedir a eles 3 vezes. Mas ele não sabia que eu havia pedido 3 vezes para meus gerentes intervir e verificar a situação. Na cabeça dele, eu não tinha feito nada além de trazer 2 itens frescos que disseram estar frios e não tinha feito nada sobre o salmão seco que ele disse não querer consertado. Quando ele soube que eu havia pedido um gerente nenhum tinha vindo, ele ficou muito insistente sobre precisar do número da empresa e começou a exigir em voz alta os nomes e cargos dos gerentes. Eles são gerentes gerais. Gerentes de turno? Nomes? Dei os nomes que ele exigia e disse que iria buscar um gerente novamente porque claramente eu não conseguia desescalar a situação sozinha. Avisei meus gerentes que ele estava exigindo o número da empresa e tinha os nomes deles, e só então um deles finalmente interveio. Ele conversou com a mesa por, eu não estou brincando, 25 minutos. A mesa ao lado deles estava visivelmente desconfortável e continuava virando para olhar para o homem que reclamava por tanto tempo, depois faziam contato visual comigo. Eles então pediram a conta e me chamaram de lado para me dizer para não me preocupar com pessoas miseráveis assim.
Finalmente meu gerente voltou de falar com eles e o homem e sua acompanhante começaram a sair. Eles embalaram a comida para levar, apesar de estar terrível, e tiveram toda a refeição isenta. Obviamente. Mas então o homem começou a tirar dinheiro e esperou na frente para garantir que desse gorjeta aos funcionários da cozinha e ao gerente. Ele então saiu sorrindo e acenando. Eu vi tudo isso e perguntei ao meu gerente se ele havia recebido gorjeta e os chefes também. Ele disse que sim. Eu perguntei qual era o problema dele comigo, e sobre o que eles conversaram tanto. Ele disse, você levou o prato da mulher para conseguir novas batatas fritas em vez de deixá-lo e conseguir extras, e ele disse que você não estava com pressa em ajudar, sem urgência. O funcionário da exposição ouviu e entrou na conversa para me apoiar sobre conseguir as batatas fritas e o arroz frescos o mais rápido possível. Nesse ponto, eu já estava cansada, estressada e essa mesa me fez sentir péssima, e agora parecia que meu gerente que falou com o homem concordava que eu deveria ter feito as coisas de forma diferente. Então eu disse a ambos os gerentes, honestamente, eu pedi a ambos para verificar a situação com ele várias vezes e vocês esperaram até ele me repreender sobre a empresa e querer seus nomes. Esperaram até minhas outras mesas ficarem visivelmente desconfortáveis. Estou realmente muito chateada e preciso me acalmar. Um gerente ficou em silêncio enquanto o outro discutia comigo que eu nunca pedi a ele para falar com a mesa. Eu reiterei que fiz, mais de uma vez, e fui para os fundos me acalmar. Terminei meu turno e saí, mas agora estou trabalhando no meu projeto de mestrado às 2 da manhã e tenho que dar aula amanhã em poucas horas porque é muito caro aqui e eu tenho que ter 2 empregos. Na escola. E essas pessoas às vezes me deixam no limite. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.